E aí, galerinha, aqui quem está falando é o professor Raul. Hoje irei responder para vocês uma série de questões relacionadas ao tema Introdução ao Estudo de Função e Função de Primeiro Grau. Pessoal, logo de cara nesse primeiro exemplo, a gente tem a seguinte situação. José Roberto toma um táxi comum que cobra R$ 2,60 pela bandeirada e 65 centavos por quilômetro rodado. Ele quer ir à casa de um amigo que mora a 10 quilômetros de distância. Quanto José Roberto vai gastar? Pessoal, olha só. Essa questão aqui, tá? Eu vou resolver ela utilizando raciocínio lógico, sem utilizar nenhuma fórmula matemática ou expressão matemática, como queiram, tá? Como é que eu vou fazer? Olha só, eu sei que a distância da casa de Roberto é 10 quilômetros. Então, eu vou pegar a distância, no caso que é 10, tá? E vou multiplicar pelo valor do quilômetro rodado, que no caso é 65 centavos. Olha só, o primeiro cálculo que eu vou fazer é isso aqui. Quando eu faço essa multiplicação, eu sei que eu vou pagar 6,50, certo? Mas perceba o seguinte, gente, que esse aqui não é o único valor que o táxi cobra. Além disso, ele cobra um valor de R$ 2,60 por bandeirada, ou melhor, pela bandeirada. Lembra que esse valor da bandeirada é quando você entra no táxi, o taxista liga o taxímetro e já está lá o valor da bandeirada. Então, você entrou no táxi, sentou, já pagou R$ 2,60. Ou seja, além desse valor aqui que ele vai pagar, que é 6,50 pela distância percorrida, né, pela distância que se encontra a casa do amigo José Roberto, ele vai ter que acrescentar aqui o valor da bandeirada. Então, quer dizer que o valor total que José Roberto vai pagar vai ser os 6,50 mais 2,60. Fazendo essa continha aqui rapidamente, você vai encontrar como resposta R$ 9,10. Pronto, observe que eu respondi essa questão usando apenas multiplicação e adição. Explorando esse enunciado, tá, para o estudo de função, vamos supor aqui que a questão tivesse solicitado para a gente encontrar a lei de formação dessa função, ou que a gente expressasse, sei lá, o valor pago de uma corrida desse taxista aí em função de x quilômetros, né, de distância. Como é que eu faria isso, Raul? Vamos chamar aqui, né, de V, minha variável que é o valor que a gente vai pagar. Como é que eu poderia escrever essa lei de formação? Perceba que a bandeirada, que é 2,60, como já expliquei, ao entrar no táxi você já paga esse valor fixo, tá? Que é 2,60. Além disso, ou seja, mais, a gente paga um valor de 65 centavos por quilômetro rodado, que eu não sei quanto é, que no caso nós vamos chamar de x. Então, essa aqui seria a nossa lei de formação da função. Então, fica a dica. Vamos lá, gente, mais uma questão relacionada à corrida de táxi. O preço a pagar por uma corrida de táxi depende da distância percorrida. A tarifa Y, olha só, o valor que a gente vai pagar, tá, da corrida de táxi, é composto por duas partes. Uma parte fixa, que é chamada de bandeirada, e outra parte variável, que depende do número X de quilômetros rodados. Então, isso aqui acaba facilitando a resolução da questão, porque está tudo muito bem explicadinho. Suponha que a bandeirada, que é a parte fixa, tá, custa R$ 6,00 e o quilômetro rodado, que é aquela parte variável, custa R$ 1,20. No item A, ele pede para a gente expressar y em função de x. Como alguns autores gostam também, descubra a lei da função ou a expressão, tá? Tudo é a mesma coisa, gente. O que a gente tem que fazer aqui? Ó? Y, que representa o valor pago pela corrida, é igual a R$ 6,00, que é o valor fixo, né, que representa a bandeirada, mais o valor do quilômetro rodado, que é 1,20 m, multiplicado pela distância percorrida, que é o quilômetro rodado, que foi denominado pela questão de x. Pronto, e aqui a gente já mata o item A. O item B, a gente tem duas maneiras aqui para resolver esse item B. A gente pode utilizar a resposta do item A ou podemos utilizar o raciocínio anterior, tá, da questão que nós fizemos minutinhos atrás. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Nesse caso aqui, eu vou aproveitar a fórmula, tá, gente? Ou a expressão matemática, como queira, para resolver essa questão. Beleza? Observe, a distância percorrida é 10 km. O enunciado diz que a distância percorrida representa o valor de x. Então, eu sei que x é 10. E perceba que no item A, a gente descobriu que a lei de formação é o seguinte: o valor pago, que no caso y, é calculado por essa relação matemática aqui, ó. É igual a 6 mais 1,20x, 1,2x. Eu vou botar 1,2, tá? O que você vai fazer? Você vai substituir aqui, ó, o x por 10, tá certo?
Então, y vai ser igual a 6 mais 1,2 vezes 10. Então, nós temos o seguinte, que y vai ser igual a 6 mais 1,2 vezes 10, só deslocar a vírgula, isso aqui vai ficar 12. E, por fim, nós teremos o seguinte, que o item B, deixa eu apagar aqui, que o valor de y, tá? Que o valor de y vai ser igual a aquele que é o valor, vou botar aqui a unidade de medida, que é dinheiro, 18 reais. Raul, eu poderia ter feito esse item B igual você fez a questão anterior? Pode sim, eu só quis explorar essa lei de formação, tá, pessoal? E aí eu quero aproveitar aqui e criar uma alternativa C, tá? Olha só como seria a alternativa C. Vamos supor que ele pagou, tá? Ele pagou em uma corrida o valor de R$ 31,20, tá, gente? Então, o valor da minha corrida foi de R$ 31,20 e o valor da corrida representa por y. E aí ele quer saber a distância percorrida. Qual foi a distância dessa corrida, tá, gente? Qual foi a distância dessa corrida? E agora, professor, como é que a gente vai proceder para resolver essa questão? Tá? Simples, a gente vai usar a expressão que encontramos no item A. Olha só, y é igual a 6 mais 1,2x, tá vendo? E aí, no lugar de y, observe, no lugar de y, a gente vai substituir por 6. Como é que vai ficar isso, então? Ó, 31,2 ou 0,20, tanto faz, é igual a 6 mais 1,2x. E agora é só resolver essa equação. Ó, 31,2 menos 6. Por que menos 6? Porque o 6 foi para lá negativo, tá? É isso aqui. 31,2 menos 6, isso aqui vai ficar igual a 25,2, que é igual a 1,2x. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar esse 1,2 dividindo. Então, vai ficar assim, ó, x é igual a 25,2 dividido por 1,2, tá? Então, essa divisão aqui, observe que as casas decimais são iguais, ó, tá vendo? Então, para resolver essa questão, basta eu fazer essa divisão. Então, vamos fazer essa divisão aqui no meu rascunho. Vou criar um rascunhozinho aqui, tá, gente? Para a gente responder, melhor, finalizar essa resolução. Ó. Então, ó, 252 agora, dividido por 12. Raul, por que você tirou a vírgula? Já expliquei. Como as casas decimais são iguais, a gente pode desconsiderar a vírgula. Então, ó, fazendo essa divisão aqui, quantas vezes o 12 cabe no 25? Então, você vai colocar aqui duas vezes, que dá 24, sobra 1, ó, desce o 2 lá em cima, e aqui vai dar 1, que vai dar 12, e acabou o resto, 0. Então, quer dizer que x vai ser igual a 21, que como x representa a distância aqui está em quilômetros, como o enunciado disse, então aqui a minha resposta vai ser 21 quilômetros. Espero que tenha gostado dessa questão. Já já a gente vai para a próxima, beleza? Essa questão, pessoal, muito parecida com a do táxi, tá? Muito parecida mesmo. Olha só o que acontece. O salário fixo mensal de um segurança, olha só, o salário fixo mensal é de 560. Para aumentar sua receita, ele faz plantões noturnos, tá? Em uma boate onde recebe R$ 60 por noite trabalhada, tá vendo? Então, vamos lá, letra A. Qual o salário final Y quando ele realiza X plantões? Então, ó, Y é o salário dele, que ele recebe, ó, R$ 560 fixo, ó, R$ 560 fixo, mais R$ 60 por plantão realizado, ó, que no caso é X. Então, 60 vezes a quantidade de plantão que ele vai realizar. Na letra B, ele fala, se em um mês o segurança fez 3 plantões, que salário receberá? Então, eu vou usar, tá certo? Essa expressão que nós encontramos no item A para resolver o item B. Como ele fez 3 plantões, então, lembrando que x é a quantidade de plantões realizados, não quer dizer que x é igual a 3, olha só. Então, lembra que o salário dele, tá, é calculado através dessa expressão matemática aqui, veja só. Só que eu já sei que o meu x é 3. Por que o x é 3? Porque ele fez 3 plantões. Então, ó, y é igual a 560 mais 60 vezes 3, como está aqui, ó, 60 vezes 3. Y é igual a 560 mais 180.
Efetuando essa soma aqui, deixa eu botar aqui rapidinho o item A, é o que a gente está fazendo. 560 mais 180, isso aqui vai ficar igual a 740 reais. Isso é o item A. O melhor é o item B, né? O item A já fez. Desculpa, aqui é o item B. O item A era só a expressão. Pronto, então tá aí o item B. Pessoal, essa questão aqui, ele está pedindo para a gente calcular o zero de cada função. Zero de cada função é a mesma coisa de calcular a raiz da função. Como é que a gente faz para calcular a raiz da função? Primeiro que a gente tem que entender que o que é raiz da função? Raiz da função é o valor de x que torna essa função nula. Tá certo? Então, é o valor de x que torna essa função nula. Então, toda vez que uma questão pedir para encontrar o zero da raiz, desculpa, a questão pediu o zero da função ou a raiz da função, você pega a função que ele forneceu para você, que no caso aqui é 2x menos 8, tá vendo? Ó, 2x menos 8 e igual a zero. Feito isso, gente, olha só, a gente resolve uma equação de primeiro grau, tá? Ó, de novo, ó, o 8, que está negativo, ó, vai mudar de lado, vai ficar o quê? Positivo. E o x, o 2 que está multiplicando o x, ele vai vir aqui o quê? Ó, dividindo. Conclusão, x é igual a 4. Então, a raiz, tá, ou zero da função da letra A é x igual a 4. Vou fazer a mesma coisa para o meu item B. Então, vou pegar a função que ele forneceu para a gente, ó, 10 menos 6x e vou igualar a zero. O que eu vou fazer? Ó, esse 10, olha só, vai trocar de lado, então vai ficar o quê? Menos 6x, ó, esse cara aqui não mudou de lado, o 10 trocou de lado, observe, tá, gente? Então, aqui já relembrando a resolução de equação de primeiro grau, o que foi que eu falei para vocês na aula anterior, ó, toda vez que o acompanhante de x estiver negativo, a gente faz uma troca de sinal. Então, a gente vai trocar o sinal de toda a expressão. Então, vai ficar ó, 6x igual a 10. Como é que a gente vai resolver isso? 10 sobre 6. Como essa divisão não é exata, a gente vai simplificar aqui por 2. Conclusão, x é igual a 5 sobre 3. Pronto, tá aí mais uma questão. Nesse próximo exemplo, tá, ele me dá a função afim f, me dá esses pontos, olha só, f de menos 3 é igual a 2 e f de 2 é igual a 5. Então, encontre coeficiente angular da função f. Gente, olha como é muito fácil, pessoal. Esse número que aparece aqui dentro do parênteses, tá? Ele é o valor de x e quem está fora, olha só, gente, é o valor de y, tá certo? Ó, esse aqui é o valor de x e esse aqui é o valor de y, tá? Gente, olha só como é que você vai fazer para encontrar o coeficiente angular tendo essas informações aí. Olha como é muito fácil, gente. Ó, lembrando que o coeficiente angular de uma função afim é representado pela letra A, tá, pessoal? Então, você vai fazer bem assim, ó, o coeficiente angular que é A, tá? Olha como você vai fazer, ó. Você vai pegar o y ó, do primeiro ponto, ó, o y do primeiro ponto, que é quanto, ó? 2, e vai subtrair o y do segundo ponto, ó. Fica atento, ó, y com y, tá vendo? 2 menos 5. Beleza, só isso, Raul? Não. Aí aqui embaixo, ó, o que você vai fazer? O que você fez para o y, você faz para o x, ó. Você vai pegar o x do primeiro ponto, menos 3, e vai subtrair pelo x do segundo ponto, que aqui no caso é quem? 2. Agora é só resolver essa continha, ó. 2 menos 5, sinais contrários, conserva o sinal do maior e a gente subtrai. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Chegando aqui, observe que essa divisão ela não é exata e não tem como simplificar. A única coisa que a gente vai fazer aqui é jogo sinal. Negativo com negativo vai ficar positivo. Então, nosso coeficiente angular é igual a 3 quintos, ou 3 sobre 5. Esse exemplo aqui é para fazer a mesma coisa que acabamos de fazer no exemplo anterior. A única diferença é que, ao invés de ele ter me dado os pontos bonitinho do jeito que está lá, ele me deu o gráfico. Mas é a mesma coisa, olha só. Identifica quem é y. Ó, esse cara é y,
Tá vendo? E esse cara aqui, ó, é o x, tá vendo? Fique esperto. Tá, gente? Ó, esse é o y e esse é o x, ó. Esse aqui é o x de outro ponto e esse cara aqui é o y de outro ponto. Então, lembra que eu falei? Y com y e x com x. Então, vamos lá. Lembrando que o coeficiente angular é a mesma coisa que taxa de variação, tá, pessoal? Taxa de variação e coeficiente angular é a mesma coisa. Então, isso aqui, ele está pedindo para calcular o coeficiente angular que é representado pela letra A. Então, vamos lá. A. Como foi que a gente fez para resolver o exemplo anterior? A gente pega o y de um ponto, então aqui no caso 11, e subtrai o y do segundo ponto. Quem é o y do segundo ponto? Ó, tomar muito cuidado aqui, ó, quanto é o y do segundo ponto, menos 2. Então, como ele é negativo, ó, o parêntese, ó, menos 2. Fique esperto com isso, viu, gente? Agora, a gente pega o x aqui do primeiro ponto que a gente escolheu, ó, x aqui, que é menos 3, e subtrai pelo x do outro ponto, que é quanto? Ó, 8. Lembra, gente, que você tem que seguir a ordem de cima. A ordem que você seguiu em cima, você tem que seguir embaixo. Então, observe. Como eu comecei pelo y desse ponto, tá? Ó, comecei com o y desse ponto. Embaixo eu tenho que começar pelo x desse ponto também. Fique esperto com isso, tá? Resolvendo aqui vai ficar o quê? 11, joguinho de sinal, ó. Negativo com negativo, positivo. Aqui embaixo a gente já pode adiantar, ó. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Então, aqui vai ficar o quê? 13 sobre menos 11. E aqui a gente faz o jogo de sinal. Olha só, aqui em cima é positivo, não é isso? Positivo com negativo, fica negativo. E aí, você repete aqui, ó, 13 sobre 11. Então, essa aqui seria a resposta dessa questão, tá bom? Pessoal, essa questão aqui é muito interessante mesmo. Olha só o que acontece. Tem uma função afim, ele está dizendo que f de 5 é menos 1 e f de menos 2 é 3, ele pede para calcular f de 3. Teve uma questão que nós resolvemos aqui na estante e eu falei para você o seguinte, quem está dentro do parêntese é o valor de x e quem está fora é o valor de y. Observe, ó, x e aqui é y, esse é x é igual a um y que eu não sei quem é, tá vendo? É uma interrogação. Raul, como é que eu vou fazer isso agora? Pessoal, ó, presta bem atenção aqui comigo, olha só. Eu vou pegar aqui primeiro ponto. Olha só, lembra que o par ordenado é formado por x e y. Então, o primeiro ponto é formado por 5 e menos 1, tá vendo? Ó? X e y. Vamos aqui agora. Quem é o nosso segundo ponto? Menos 2 e 3. O terceiro ponto é formado por 3 e o valor de y que a gente não sabe, que eu vou chamar de y. Raul, como é que a gente vai resolver agora? Gente, olha só como é que a gente vai resolver essa questão. Presta bem atenção como é que a gente vai resolver essa questão. A gente vai utilizar um raciocínio das duas anteriores. Como assim, Raul? Ó, eu vou relacionar aqui o primeiro com o segundo ponto, tá vendo? Eu vou subtrair os y, olha só, menos 1, menos 3, tá vendo? Sobre, se eu subtrair os y, agora eu vou subtrair o x. Lembra, de cima para baixo, ó. 5 menos, ó, menos 2, tá vendo? Ó, eu peguei o y menos o y de baixo, o x menos o x de baixo, igual. E aí você pode fazer aqui a mesma coisa, ó, tá vendo? Ó, o de cima com o de baixo, olha só. 3 menos y, olha só que beleza. O de cima com o de baixo, ó, menos 2 menos 3. Pronto, agora é só resolver isso aqui. Raul, como é que a gente resolve? Muita calma nessa hora. Ó, sinais iguais, repete o sinal e soma. Aqui embaixo a gente vai fazer o joguinho de sinal, olha só, negativo com negativo. Vai ficar positivo. 3 menos y, ó, sinais iguais, repete o sinal e soma. Vamos resolver aqui mais um pouquinho. Menos 4, 5 mais 2, 7, é igual a 3 menos y sobre menos 5. Raul, e agora como é que a gente resolve? Gente, aqui a multiplicação é cruzada, tá? Mas toma muito cuidado quando for fazer essa multiplicação. Olha só, esse 7 vai multiplicar esses dois caras que estão aqui.
Raul, como é que vai ficar essa bagaça? Lembra que o 7 vai multiplicar os dois? Ó, 7 vezes 3, 21. Menos, Raul, por que menos? Por causa desse menos daqui, gente. Ó. 7 vezes y, 7y. Observe que o 7 multiplicou os dois, certo? Raul, o que eu faço com os outros dois? Também vou multiplicar, ó. Vou multiplicar esses dois, ó. Menos 5 vezes menos 4. Como eu estou multiplicando esses dois números e os dois são negativos, então vai ficar positivo. 5 vezes 4, quanto é? 20. Agora é só resolver isso aqui, ó. Menos 7y é igual a 20. Olha só, ó. Vai para lá o quê? Negativo. Olha o quanto é importante a gente saber resolver a equação de primeiro grau aqui, pessoal. Menos 7y, ó. Sinais contrários, repete o sinal do número maior e subtrai. Agora, de novo, ó, o acompanhante da variável está negativo. O que a gente faz? Reescreve a sentença trocando os sinais. E para finalizar, basta passar dividindo. Então, tá aí. Gente, esse método de resolução é muito eficiente, viu? Pessoal, essa questão aqui vai auxiliar vocês a responderem uma questão que está lá na atividade avaliativa, tá? Muito parecida, olha só. E essa questão aqui é a mesma coisa da questão anterior, a única coisa que está mudando é o formato dos pontos. Olha só, vamos supor que esse cara aqui seja meu primeiro ponto e esse cara aqui seja o segundo ponto. Lembra que quando a gente vai montar o par ordenado, primeiro é x e depois é y. Do meu primeiro ponto, eu tenho que o x é 8, observe, ó, o x é 8 e o y é 11. Então, 8 e 11. No meu segundo ponto, eu tenho que o x é 5 e o y é 4. No meu terceiro ponto, aqui é um parêntese, hein? No meu terceiro ponto, eu tenho que, olha só, lembra quem está aqui dentro é x e quem está fora é y, que a gente não conhece. Observe meu terceiro ponto. O meu x é menos 1 e o y eu vou chamar de y. Pronto, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos no exemplo anterior. Lembra? O de cima menos o de baixo. Ó, começa pelo y sempre. Ó. 11 menos 4. Aí não esquece de botar o dividido. Agora faz o x. Ó. 8 menos x. Ou menos x o quê? 8 menos 5. Igual, pronto, eu já fiz o primeiro com o segundo. Agora o segundo com o terceiro. Começa sempre com y. Ó. 4 menos y sobre 5 menos, só que o de baixo é menos 1, ó, menos 1. Então, vamos resolvendo aqui, ó, 11 menos 4, isso aqui é igual a 7. 8 menos 5, 3. Esses dois aqui não tem o que fazer, você vai repetir. 5 menos com menos, isso aqui vai ser mais. Então, continua aqui, ó, 7 sobre 3 é igual a 4 menos y sobre 6. Aqui eu até posso simplificar, mas eu não vou fazer isso aqui porque possa ser que algumas pessoas se confundam, tá? Então, lembra que eu falei, chegando aqui a gente vai multiplicar cruzado. Ó. Esse 3 vai multiplicar esses dois carinhos que estão aqui em cima. Ó. Raul, como é que vai ficar isso? Vamos lá. 3 vezes 4, 12, menos 3 vezes y, 3y é igual ao o 6, ó, vai multiplicar o 7, ó, 6 vezes 7, 42. Agora a equação de primeiro grau, ó, menos 3y é igual a 42. O que vai acontecer com esse carinha aqui, gente? Ó, ele vai passar para lá, então ele vai o quê? Negativo, ó, não se esqueçam disso. Menos 3y, 42 eu tiro 12, vai ficar 30. E agora, Raul, lembra que aqui, ó, o que vai acontecer? Troca o sinal da expressão. Olha só, troca o sinal. Esse está positivo, ó, ficou negativo. Olha só, y é igual a menos 30 dividido por 3. Conclusão, y é igual a menos 10. Tá aqui a resposta. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uma série de resolução de questões, tá? Que vão ajudar vocês aí a iniciar o estudo de função, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço.